Bem, quero dar aqui as minhas boas-vindas a quem está conosco aqui na nossa live. Boa noite a todos. É um prazer nesta noite aqui a gente bater esse papo sobre um tema que a gente reservou para falar com vocês aqui, que é um tema que interessa muita gente, que é a questão dos estudos, né? Estudar para concurso após os 30 anos de idade. E diferentemente do que se imagina, isso não é incomum. É uma situação que muita gente enfrenta, né? E eu, como enfrentei isso, então aqui na minha página eu considero que é uma obrigação, um dever meu de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, né? Para a gente fazer aqui uma troca de ideias sobre essa realidade que é, como eu disse, a realidade de muitas pessoas que estão aí, de pessoas que estão aí estudando para concurso, que estão trabalhando e estudando, cuidando das suas famílias, e mesmo assim mantém acesa a chama dos estudos, né? E de metas que pretendem atingir mesmo após determinada idade, que teoricamente, entre aspas, né? É uma idade que há pessoas que às vezes nem acreditam, até mesmo familiares, muitas vezes não acreditam, amigos e tudo, que a pessoa vai conseguir chegar onde ela traçou como meta, né? Então, a live de hoje, pessoal, tem esse tema, né? Tem esse objetivo: estudar para concursos após os 30 anos, desafios e vantagens, como ser aprovado. Então, pessoal, primeiramente a gente tem que deixar claro qual é, por vezes, a realidade de quem está nessa faixa etária. Eu, particularmente, entrei na faculdade de Direito aos 28 anos. Quem aqui já teve a oportunidade, tem posts aqui meus na minha página onde eu descrevo a minha trajetória, né? Mas nada como uma live, nada como a oralidade para tratar desse assunto. Então eu entrei na faculdade de Direito aos 28 anos de idade, terminei aos 33. Então, iniciei na advocacia aos 33 anos, certo? E daí tive que traçar uma trajetória um pouco mais rápida, mais acelerada. Mas qual era a minha realidade naquele momento? Eu era casado, meu filho nasceu alguns anos depois, certo? E a realidade de muitos é essa, ou seja, conciliar trabalho, muitas vezes vai estagiar durante a faculdade, quando ela já quer se dedicar somente ao direito, né? Vai se dedicar ao trabalho, aos estágios durante a faculdade, já começa a trabalhar, tem família, então tem que se preocupar com o seu trabalho, se preocupar com as necessidades da família, filhos, com a necessidade dos filhos. Existe um outro fator, que isso aí já pode ser um fator a ser enfrentado como desafio, antes mesmo da pessoa entrar na faculdade, que às vezes ela passa um período paralisada em relação aos estudos, né? Ou seja, ela concluiu o seu ensino médio, pode até ter feito um outro curso superior anteriormente, mas passou algum período paralisada antes de entrar na faculdade de Direito. E mesmo depois de ter terminado a faculdade de Direito, também pode ter passado um período paralisado, às vezes só advogando, ou até mesmo sem estar dedicada à área jurídica. E aí ela decide retomar os seus estudos. Todos esses fatores são fatores que trazem um pouco mais de desafios. Trazem desafios que uma idade mais jovem, de quem é solteiro, às vezes está morando com os pais, então não tem que trabalhar muitas vezes, não tem a família, uma família constituída para dar atenção, não tem filhos. Então, são alguns desafios que o estado civil de solteiro não traz, que acabam por facilitar. Infelizmente tem gente que nem acorda para isso, né? Tem gente que é solteiro que nem acorda para essas vantagens que ela tem de ter muito mais tempo
para se dedicar aos estudos, né? Para aprofundar os seus estudos. E aí, então, essa idade pós 30 anos pode estar trazendo, logicamente que tem gente com mais de 30 anos que também é solteiro, né? Mas a realidade muitas vezes não é essa. E é essa a realidade dessas pessoas que enfrentam esses outros desafios que a gente está tratando nessa live aqui. Então, trabalho, família, filhos, paralisação dos estudos, tudo isso são fatores que podem trazer desafios. São desafios, né? Eu não vou chamar de obstáculo, porque família não é obstáculo nunca, filhos não é obstáculo, né? Filho, família, são bênçãos de Deus. Então isso não é obstáculo, isso faz parte da vida. Trabalho, você ter saúde para trabalhar, você ter o seu trabalho, o seu sustento, isso é outra bênção de Deus, tá certo? Então a gente jamais pode colocar isso como sendo um obstáculo. Mas é uma situação que você vai ter que enfrentar dentro da conjuntura dos seus objetivos, né? Você tem como objetivo passar no concurso público, você então tem que conciliar as suas metas profissionais com todas essas necessidades que a vida trouxe como bênçãos, mas dentro da circunstância tornam as suas metas profissionais mais desafiadoras. Pois bem, eu acrescentaria também um outro fator, que é a questão do aprofundamento dos estudos durante a faculdade. E nesse ponto, para quem entrou na faculdade já mais maduro, como eu, que entrei na faculdade de Direito aos 28 anos de idade, concluí aos 33, eu já entrei com a outra mentalidade que eu sempre dizia para os meus alunos, e continuarei sempre dizendo, né, para a juventude que está aí na faculdade, era de dizer, olha, não fiquem estudando por sinopses, não fiquem estudando por resumos, né? Não façam uma faculdade rasteira, não façam. Aprofundem os seus estudos durante a faculdade. A faculdade é o melhor momento para você aprofundar os seus estudos, de você ler doutrina, aprofundar a leitura de matérias propedêuticas, de você conversar com seus professores, fazer boas amizades, tá certo? Ter bons amigos, bons conselheiros. Então aprofunde a sua relação com a área jurídica, ou com a área que você estiver estudando, fazendo seu curso. Aprofunde o seu relacionamento. Na hora que você aprofunda os seus estudos, você está se aproximando ainda mais da sua área, tá? Então, se você fica só naquela superfície, lá na frente você vai pagar um preço maior, você vai ter mais dificuldade. Então tem gente que pode ter tido essa visão de aprofundamento. No meu caso eu tive porque eu já estava com a maturidade, né? Mais latente. Com 28 anos já sabia o que eu queria e eu sabia o seguinte, olha, meu tempo é mais curto, então eu tenho que aprofundar, tá certo? Meu tempo é mais curto. Então, o aprofundamento durante a faculdade é muito importante. Agora, mesmo você tendo essa mentalidade, o próprio curso pode trazer dificuldades para você, pode trazer algum tipo de dificuldade, mas não há nada intransponível. Não há nada que seja intransponível, gente. Nada. Então, por exemplo, eu vou citar aqui o meu caso. Durante o meu curso de Direito, eu tive um fator desafiador na matéria de processo penal. Eu lembro que na minha grade curricular, eu vi o processo penal inteiro eu vi em uma disciplina. Enquanto que na Universidade Federal do Ceará, da qual eu fui professor de processo penal, o processo penal era visto em 3 disciplinas, em 3 semestres. Então, o que é que aconteceu comigo nessa disciplina? Eu saí com uma deficiência. Eu saí sentindo o quê? Puxa, eu estou precisando melhorar no processo penal, estudar processo penal. E eu tive que transpor essa pequena dificuldade a mais que me foi trazida circunstancialmente sozinho, tá? Eu e os livros. Eu e um ou outro professor que tenha me ajudado posteriormente à faculdade, mas mais eu e os livros. A ponto de que eu
me tornei professor de processo penal da Universidade Federal do Ceará. Então eu consegui transpor uma dificuldade que, sem eu ter culpa, me foi imposta. Mas como eu disse aqui, nada é intransponível. Nada. E, portanto, todos esses desafios podem se apresentar na vida da gente, né? Sem a gente saber, de repente a gente pode ser surpreendido e a gente vai ter que lutar com isso, traçar estratégias para que a gente possa driblar e sobrepor-se a esse tipo de desafio. Pois bem, quando você trabalha, tem família, tem filhos, o que é que acontece? Você tem um desafio chamado tempo. Você tem que ter tempo para trabalhar, você tem que ter tempo para satisfazer necessidades da família. A família precisa de atenção, os filhos precisam de atenção e você ainda precisa ter tempo para estudar. Então esses são desafios que você vai transpor e pode transpor. No meu caso, eu tive um fator facilitador, e aí você tem que sempre se concentrar quais são as vantagens que você tem. Olhe para si mesmo, olhe para a sua rotina de vida, olhe para o seu dia a dia, olhe para quem está à sua volta e aprenda a não se concentrar nas dificuldades. Aprenda a se concentrar nas facilidades, nas suas vantagens, certo? Então vamos lá. Sua família lhe apoia? Sua esposa, seu marido lhe apoiam? Se eles lhe apoiam, já é um grande fator, um fator extremamente facilitador. Você tem o apoio da sua família, certo? Seus filhos já têm uma determinada idade, por exemplo, 10 anos, 11 anos, já é mais fácil. É um fator facilitador. Mas vocês sabem qual era a idade do meu filho quando eu comecei a estudar para concurso? O meu filho nasceu no ano em que eu tomei posse como professor efetivo da Universidade Federal do Ceará. Ele nasceu no ano de 2011. E eu tomei posse como juiz de direito em 2016. Portanto, se você analisar bem, o período que eu estudei para a magistratura foi o período do nascimento do meu filho. Meu filho nasceu em 2011 e eu tomei posse como juiz de direito em 2016. Portanto, meu filho, a fase de nascimento, a fase dele de bebê, de aprender a andar, de aprender a falar, todas aquelas inquietações próprias desse período de 5 anos, os primeiros 5 anos de vida, foi exatamente o período que eu estudei para o concurso da magistratura. E isso jamais foi um fator que me impediu. Quantas vezes eu estudei com meu filho do meu lado, brincando do meu lado, eu colocava ele do meu lado e ele ficava lá brincando e nunca me perturbou, tá certo? Então veja, são situações que você tem que se concentrar nas suas facilidades. Uma coisa que a gente tem que aprender da vida é o seguinte: aprenda a não reclamar do que está faltando. Agradeça pelo que você tem. Então, olha só, não reclame pelo que está faltando. Não se concentre no que está faltando. Agradeça e faça com aquilo que você tem. Isso é uma questão muito importante que eu levo para a vida. E eu fiz isso em muitas situações, mas essa frase me ficou marcada no meu curso de formação da magistratura. Quando eu tomei posse, fomos para o curso de formação, 4 meses de curso de formação, e essa frase foi colocada. Então, desde quando eu tomei posse na magistratura, eu nunca fiquei, por exemplo, chegava numa comarca, tinha poucos servidores, eu ficava reclamando: tem pouco servidor, tem poucos computadores, o mobiliário tá ruim, tá quebrado, é velho. Eu nunca fiquei concentrado nisso. Eu sempre fui lá dizer: tem esses móveis aqui, vamos usar esses móveis. Tem 5 computadores, tinha que ter 10, vamos usar 5. Tá ótimo, vamos usar os 5. Uma hora os outros 5 virão. Uma hora a coisa vai melhorando. Então, essa atitude positiva, pessoal, é muito importante para você poder conquistar suas coisas.
Quem fica se concentrando negativamente no que falta, não vai conquistar o que está faltando. Então coloquem isso na cabeça. Isso serve também na preparação para concursos públicos. Então veja, cada um tem a sua situação, não existe receita de bolo. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, a receita é essa, você tem que estudar tanto tempo, os horários de estudo são esses, você tem que fazer assim com a sua família, tem que fazer assim com os seus filhos, você tem que fazer assim com o seu trabalho. Não, não existe uma receita de bolo. Não existe isso. Então, o que você tem que fazer, o que cada um tem que fazer, é se adaptar à sua situação. Cada um tem que se adaptar à sua situação. Então, no meu caso, eu tive um fator facilitador. Eu era professor. Então, quer queira, quer não, eu já estava envolvido com os estudos, né? De uma maneira ou de outra, o meu trabalho já me envolvia nos estudos. Então, eu trocava ideia, eu preparava minhas aulas, trocava ideia com outros professores, trocava ideias com os meus alunos, né? Então, eu aprendia o tempo todo com essas pessoas. O meu entorno já me ajudava com isso, certo? Pode ser que o seu entorno seja completamente diferente. Pode ser que você seja graduado em Direito e trabalhe como corretor de imóveis. Aqui um exemplo. E você tem a meta de passar no concurso público na área jurídica. Então veja, como corretor de imóveis, você não vai estar no seu entorno com pessoas que trabalhem, que estejam com a mente voltada para a área jurídica. Mas o que é que você pode fazer? Você tem então que organizar o seu tempo para que você possa se concentrar nos assuntos jurídicos da preparação para o concurso que você pretende fazer. Então, pessoal, dentro de tudo isso, dentro desse bagaço todo, né? Dentro desse mingau todo, certo? De fatores que eu acabei de mencionar, você tem então que ter algumas qualidades, certo? Você tem que ter feito algumas atitudes, e teve um post meu agora recente que eu tratei disso. Então, a primeira coisa é, você traçou as suas metas? Quais são as suas metas? Quais são os concursos que você quer se submeter? Você quer se submeter à magistratura, ao Ministério Público, Procuradoria da República, Advocacia Geral da União, procuradorias em geral, municipais, estaduais, federais? O que é que você pretende? Primeira coisa é essa. Defina a sua meta. E lembre-se de uma coisa, quem atira para todo lado, por vezes não acerta em canto nenhum. Então procure identificar o seu perfil, mas trace as suas metas. Se você quer fazer todo tipo de concurso que você está estudando, tá ótimo. Uma hora também você vai poder acertar. Então traça as suas metas. Quais são as suas metas? Ok, minha meta é essa. Eu quero passar no concurso X, da carreira X. Beleza. Traçadas essas metas, a pergunta é, você já se organizou? Então vem, a organização. É muito importante a organização. A organização onde você vai talvez até fazer... vai sentar com papel e caneta e vai traçar os seus horários, certo? Vai traçar os seus horários. Qual é o horário que eu tenho no meu trabalho? O horário mais adequado para os estudos. Então você vai se organizar. Dentro dessa organização, evidentemente que vai vir o quê? Qual é o material que eu vou estudar? Cadê aqui as súmulas? Cadê aqui a lei pura? As aulas que eu vou assistir? Os livros que eu vou ter que ler. Então você vai se organizar dentro disso. Dentro da organização você tem que ter uma coisa chamada disciplina. Autodisciplina é muito importante. Se você não tiver autodisciplina, você não consegue sentar para estudar. Então você tem que ser uma pessoa disciplinada. E isso envolve o que o Felipe Rizzo está aqui dizendo para nós, que é o foco. Você tem que estar focado naquilo que você tem que fazer. Organizou, seu ambiente de estudo está pronto, material está pronto, você sabe quais são as suas metas, agora você tem que sentar e, de fato, disciplinadamente começar a estudar. Ok?
Muito importante dentro disso, pessoal, são as distrações que nós temos hoje. É distração demais. Distração demais. As redes sociais têm que ter o lugar delas. Veja no seu celular aquele recurso onde você pode ver, que agora eu esqueço o nome, quanto tempo você está dedicando para cada aplicativo, quanto tempo de Instagram você está passando por dia, Facebook, WhatsApp, telefone. Então, se você trabalha com isso, isso tem que ter o seu momento. Então, tudo na sua vida vai ter que ter um momento. Se você não fizer isso, momentos estanques, então meu momento de trabalhar é esse, meu momento de estar com minha família é esse, meu momento de brincar um pouco com meu filho é esse, meu momento de estudar é esse. Beleza, você vai conseguir. E eu não sei quanto tempo você vai ter que estudar. Tem uma série de fatores. Muita gente pode estar se perguntando agora, mas professor, quanto tempo de estudo? Gente, isso vai variar de pessoa para pessoa. Vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que vai estudar 4 horas por dia e vai resolver. Tem gente que vai estudar 6, gente vai estudar 8. Gente vai estudar 2. O que importa é que você tenha a disciplina de todo dia estudar. A regularidade é muito importante, tá? Então não tem receita de bolo, repito. Então, o tempo que você vai estudar vai depender também da sua necessidade. Vai ter gente que com 2 horas de estudo por dia vai conseguir passar no concurso que quer. Vai ter gente que vai precisar de mais tempo. Lembre-se daquele fator que eu falei agora há pouco. Que tipo de faculdade você fez? Você se aprofundou? Ou você vai ter que se aprofundar agora? Então, são questões que você pessoalmente, individualmente vai ter que analisar. Então vai depender de pessoa para pessoa, ok? Tem gente que tem mais facilidade com determinadas matérias. Olha, isso é um problema. Isso é um problema. Tem gente, por exemplo, que tem ojeriza a determinadas disciplinas. Você não pode ter essa ojeriza, não. Especialmente a depender do concurso que você quer passar. Certo? Eu não vou citar aqui nenhuma disciplina para não ser injusto. Tá? Mas eu tinha uma ou outra disciplina que eu tinha dificuldade. Mas eu tirei isso da cabeça. Eu tirei isso da cabeça para poder entender as matérias. Ok? Então, tire isso da cabeça. Eu não gosto disso. Olha, você não pode dizer isso. Você não tem esse direito. Eu não gosto disso. Tire isso da cabeça. Deixe para dizer que não gosta depois que você passar. Depois que você for aprovado, tomar posse, beleza. Aí você diz que você não gosta disso ou daquilo. Ok, tranquilo. Mas enquanto você precisar ser aprovado, você não tem esse direito de dizer que não gosta de disciplina A, B ou C, porque você vai ter que estudar. E se você tiver esse bloqueio na sua cabeça, você não vai conseguir entender aquela disciplina. E você vai ter dificuldade de aprovação. Ok? Feito esse parêntese, vamos adiante. Você então traçou suas metas, se organizou. Você então precisa fazer mais o quê? Você precisa se perguntar: eu comecei a executar? Se você traçou tudo isso e começou a executar, a pergunta que eu lhe faço agora é: e agora? Você está estudando, está organizado, está disciplinado, está estudando, aí faz uma prova, faz 2, faz 5, faz 6, faz 10 e não passou ainda. E aí? E aí, pessoal, é que vem a maior qualidade de uma pessoa que está neste caminho. Eu já disse isso também em vários outros posts aqui na minha página. É a disciplina, ou, aliás, é a perseverança. Perseverar, pessoal, é o ato de persistir, é o ato de continuar, é o ato de permanecer. Você cai e levanta de novo. E lembrando que cada queda que você tem, cada não aprovação, por assim dizer, é um aprendizado. Às vezes você para, às vezes a pessoa para e era no concurso seguinte que ela ia passar. Quem parou, não passou. Por isso que eu tenho batido muito aqui na minha página, no seguinte, que a principal característica não é nem característica, é qualidade, né? A principal qualidade da pessoa que está estudando para concurso,
a principal qualidade dela chama-se perseverança. Chama-se continuar. Chama-se reprovar hoje e continuar até ser aprovado. Quem não persevera, tem até um texto bíblico que diz, né? Somente quem perseverar até o fim será salvo, não diz isso? Tem um texto nas Escrituras Sagradas, tá certo? Então, quem não persevera, não passa. Por isso que a maior qualidade de uma pessoa que está neste caminho dos concursos públicos é a perseverança. É a pessoa que persevera, a pessoa que continua, a pessoa que fez uma determinada organização e ela dá uma mexida naquela organização para melhorar. Se ela está estudando só 4 horas por dia, ela tenta colocar mais meia hora, mais 1 hora. No meu caso, por exemplo, houveram períodos no ápice dos meus estudos em que eu começava a estudar 2 horas da tarde, certo? Logo após o almoço. Tinha algumas paralisações para lanchar, tomar banho e tal. Às vezes até saía para comprar o lanche. E eu ia até 2 horas da manhã. E 6 horas eu estava de pé para poder ir para o trabalho, ministrar as minhas aulas. Então, houveram períodos que eu estudava 8 horas por dia. Talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo do dia. Mas uma coisa é certa, eu dormia menos. Quem só tem a madrugada, a noite e a madrugada para estudar, vai ter que estudar nesse horário. Não tem outro horário. E aí eu lembro de Rui Barbosa, né, naquele livro dele, Oração aos Mossos, onde ele fez um discurso na colação de grau de uma turma da Faculdade de Direito, se não me engano da USP. E ele diz um trecho do discurso dele, que ele diz o seguinte: muito ao que eu sei, eu devo às manhãs e madrugadas. Então a madrugada, pessoal, é feita para não dormir também, viu? E não há nada de mais nisso. Não tem gente que passa a noite toda dançando. Então você passa a noite toda, a madrugada toda, ou quase toda, estudando. Qual o problema? Então, se você não consegue estudar durante o dia, vai estudar de noite e madrugada. O tempo que for possível. Vai dormir menos. Também já coloquei um post desse aqui, né? Então, dormir menos, muitas vezes pode ser a solução que você vai encontrar. Mas o fato é, com essas modificações aí, você vai ter que trabalhar, e continuar incessantemente até conseguir passar no seu concurso. Ok? Muito bem. Dito isto, seguindo adiante, aqui na nossa live, nós já trabalhamos aqui, já trabalhei a questão dos desafios pessoais, da organização, né? Como é que a pessoa pode e deve fazer para conseguir a sua aprovação. Muito bem. Eu queria aqui reencontrar aqui um post que eu fiz, só para fazer uma breve recapitulação. Tá aqui ele. Só para... Foi quando eu falei sobre as metas. Então, você já traçou as metas, traçou seus planos, fez a sua organização pessoal, começou a executar o seu plano. Então, depois disso tudo, é a perseverança, tá certo? Lá no post que eu fiz aqui, tem 4 dias que eu fiz esse post, tem até um mapinha, né? Que é relacionado às metas, tá? Que você tem que traçar, e aí isso é com você que vai traçar as metas que você deseja atingir. Muito bem. Aí a gente vem, pessoal, na questão dos concursos em si. Quando a gente tem uma maturidade maior, e eu vou falar do meu caso. Meu caso pode ser o seu, pode não ser. Mas no meu caso, qual foi a minha maior dificuldade? A prova objetiva. Por que era a prova objetiva? Porque a prova objetiva, ela requer um grau, vamos dizer assim, de armazenamento de informações
que a pessoa que tem determinada idade, com determinada maturidade, ela já tem mais dificuldade. É muito ruim quando você chega numa determinada maturidade, que você gosta de escrever, gosta de uma leitura mais amadurecida, tá certo? E você ter que armazenar prazos, armazenar súmulas, armazenar rol de legitimados, hipóteses, sabe? Então, tudo isso são informações que a prova objetiva se torna um grandíssimo desafio, pelo menos para mim foi. Então, isso pode ocorrer com você. Tenha paciência, é assim mesmo, tá? A prova objetiva vai trazer esse desafio, mas tenha paciência, continue, porque você vai chegar onde você quer. Já nas provas escritas e na prova oral, a tendência é que a pessoa que tenha mais, ou após os 30 anos, que é o que nós estamos tratando aqui, seja mais madura, ela tenha mais facilidade. Por quê? Porque ela já consegue desenvolver melhor os textos, ela já tem um acúmulo de informações da vida, tá certo? Tem um grau de facilidade interpretativa maior, uma criatividade maior, tá? Para desenvolver os assuntos. Então a prova oral e a prova escrita, no meu caso, eram mais plausíveis. Eu considerava sempre elas mais fáceis, tá certo? Do que a prova objetiva. Mas tudo isso, eu repito, vai variar de pessoa para pessoa. Pode ter gente com mais facilidade na prova objetiva e dificuldade na prova escrita, ou mesmo na prova oral. E aí nós temos aqui post, nós tratamos desses assuntos das fases, né? Dos concursos. Em relação à titulação, como é uma prova documental, então neste caso já é mais tranquilo, porque é prova documental. Titulação é documento. Você vai ver o que é que o edital pede, diz qual é o peso dos títulos, você vai comprovar aqueles títulos com documentos. E quem tem um pouco mais de chão, de carreira já desenvolvida na vida, a tendência é que tenha um pouco mais de títulos para apresentar. Então isso aí vai ser um fator facilitador, ok? Mas o fato, pessoal, é o que é que eu devo estudar na prova objetiva? Você vai estudar as leis, as súmulas, as aulas e notas de aulas. E vai fazer muitas questões. Você tem que resolver muitas questões. A prática é muito importante. E determinadas atualizações oriundas das redes sociais, hoje em dia ajudam, certo? Então você não vai ficar querendo estudar passando página de Instagram. Isso não é estudo. Mas determinadas páginas, como a nossa, tá certo? Pode lhe ajudar, porque a gente coloca algumas matérias, né? Há muitas páginas nesse sentido, de vários professores, que vão colocando dicas, atualizações jurídicas, determinados julgados, precedentes, e aquelas informações rápidas, muitas vezes poderão representar algumas boas questões, uma boa pontuação na sua prova, ok? Então isso pode lhe ajudar. Mas para a prova objetiva é isso aí que você vai ter que enfrentar no primeiro momento, né? Já que é a primeira etapa da maioria das carreiras jurídicas. Então, é possível ser aprovado? É possível, pessoal. Estou aqui para contar a história. Terminei minha faculdade aos 33 anos, tomei posse como juiz de direito aos 43. Ok? Meu filho, repito, tinha 5 anos, quando eu comecei a estudar para magistratura, ele nasceu em 2011. Eu tomei posse em 2016. Eu só tenho um filho. Então, meu filho Pedro, que é o nome do meu pai, a quem eu presto aqui uma singela homenagem de coração, meu pai, um beijo, te amo, meu lindo. Meu pai já não está mais aqui comigo, tá certo? Meu pai e minha mãe. Mas o meu filho Pedro, esse períodozinho de 5 anos dele de vida, foi o período que eu estudei para magistratura. Então é possível ser aprovado. Converse com seu cônjuge. Minha esposa foi fundamental. Ela me ajudou muito, me deu muita tranquilidade, apoio, ideias, tá certo? Fazia comigo a análise dos editais. Ela é advogada, isso ajuda, é da área, tá certo?
Mas se o seu cônjuge não é da sua área, converse com ele. Peça ajuda, ok? Mas tudo dentro de uma sinceridade, franqueza, transparência e com ajuda verdadeira, certo? Para que você possa chegar à aprovação. Precisa você deixar de trabalhar? Não, gente. Não recomendo. Só se você realmente puder. Houver uma realidade, a sua realidade lhe permitir você não trabalhar, eu vou sair dos meus empregos aqui porque eu quero estudar para concurso. E a gente faz isso. Eu, particularmente, resolvi não fazer isso, tá? Não fazer isso. E nem recomendo, porque tem uma questão chamada dignidade e o trabalho traz muito isso para nós, certo? Então não precisa você fazer isso. Por fim, eu quero apenas dizer a vocês o seguinte. Antes de tentar os concursos, inclusive na UFC, né, na Federal, que os primeiros 2 concursos que eu fui aprovado foi para professor na Universidade Federal do Ceará. Então, eu tinha uma coisa comigo chamada medo da reprovação. Eu tinha medo de como é que as pessoas iriam me olhar ao saberem que eu estava tentando os concursos e não estava conseguindo ser aprovado. Isso é uma grande tolice. Isso é um medo que não tem cabimento. E se você tem esse medo, lute contra ele, tá certo? Lute contra ele e faça de tudo para superá-lo. Não tenha esse medo. Isso é uma besteira, uma bobagem que a gente tem que se livrar. Olha, quem tem que lhe dar ajuda é quem está perto de você, quem tem que lhe dar ajuda é Deus. Se apegue à sua fé, se apegue a Deus, a sua espiritualidade. E não se importe com o que as pessoas vão dizer, se você vai demorar para ser aprovado, se vai passar logo, quantas vezes você vai ser reprovado, isso não interessa. Depois que você é aprovado, as reprovações elas deixam de existir. E você vai olhar para trás e vai sorrir. Eu vou contar para vocês aqui uma breve experiência que eu tive nessa minha caminhada. O meu filho Pedro era recém-nascido, eu acho que ele tinha 2 anos ou 3 anos. E eu estava inscrito no concurso no Paraná, magistratura do Paraná. E eu ia viajar para Curitiba. Minha família, na maioria das vezes, estava sempre comigo nessas viagens. Poucas foram as que eu fui sozinho. Essa eu iria sozinho. E eu estava lá no aeroporto de Fortaleza, que eu morava em Fortaleza, e já tinha feito meu check-in, estava na sala de embarque para viajar para Curitiba. E aí eu comecei, sentado na sala de embarque, a olhar as fotos do meu filho. E aquilo começou a mexer no meu coração. Começou a mexer comigo, sabe? Puxa vida, eu vou deixar ele aqui e tal. E aí, quando eu já estava na fila para entrar no avião, me deu uma agonia, me deu assim um aperto tão grande no meu coração que eu voltei para casa correndo. Eu voltei para casa, liguei para minha esposa e disse: estou voltando, porque eu resolvi não ir para Curitiba. E aí eu cheguei em casa, isso era madrugada, cheguei em casa, peguei o meu filho no berço e fui me deitar com a minha família, fui dormir com a minha família, abraçado, chorando com a minha família. Peguei meu filho no berço, aos prantos, chorando com ele nos braços. Então veja, o que foi que eu perdi? Nada. Michel, você perdeu o hotel. Michel, você perdeu as passagens aéreas. Você perdeu mais uma oportunidade. Não, eu não perdi nada. Eu ganhei. Porque eu fiz o certo naquele momento, para mim, que era dar um abraço e estar com a minha família. Então veja, essas histórias vocês terão para contar. Então não tenham medo da reprovação. Não tenham medo de momentos que parecem ser momentos de fraqueza, mas não são. São momentos de lucidez.
são momentos de espiritualidade, que a gente tem que dar valor ao que realmente fica. Gente, concurso é um emprego. É um emprego. Pode ter mais estabilidade, uma remuneração melhor, ok. Mas é um emprego. Tá? E o que vale, muito mais do que o emprego, são as coisas que realmente ficam. E o que fica na vida da gente são valores intangíveis. Quando a gente está atrás da aprovação, a gente está atrás o quê? De um bom sustento, a nossa família, para si, realização profissional, são coisas palpáveis, tangíveis, materiais. Mas as coisas imateriais são as que realmente ficam. Então lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Busquem a aprovação, mas não fiquem tão absortos com a aprovação a ponto disso lhe atrapalhar. Valorize aquilo que realmente fica. Vou contar uma outra história aqui para vocês. No meu concurso da prova oral aqui do Rio Grande do Norte, da magistratura, a minha prova oral seria mais ou menos, eu acho que dia 5 de setembro de 2015, ou seja, véspera de um feriado, né? Véspera de um feriado. E uma coisa que eu trabalhei muito na minha cabeça, era de eu ter tranquilidade na prova oral. Porque, veja bem, a prova oral, ela tem assim, ela é ela lhe traz uma certa contradição. Porque todo mundo quer chegar na prova oral. Porque se você chegou na prova oral, é sinal de que você ultrapassou todas as outras etapas e você está a uma etapa de chegar onde você quer. Eu acho que vocês concordam nisso comigo. Então, quem está na prova oral é porque chegou, avançou nas etapas. Está vencendo no concurso. Mas, ao mesmo tempo, ela traz um sentimento contraditório, que é aquele de, puxa, se eu não passar, eu fiquei perto. Então, você traz consigo a alegria de estar numa prova oral, mas ela, ao mesmo tempo, traz a você uma angústia de você ficar pensando, se você ficar pensando nisso, de dizer assim, e se eu não passar? É como se o mundo fosse acabar. Lute contra isso. Lute contra isso. Eu lembro que eu fiz um trabalho mental de dizer para mim mesmo, Michel, se você não for aprovado agora, a vida vai continuar. A vida vai continuar. Você tem casa, tem família, tem um feriado no dia seguinte para você curtir. Então, tudo, pessoal, é a mente. Trabalhe a sua mente e não se apegue demais com as coisas. Tudo que você se apega demais se distancia de você. Pode ter certeza disso. Então, se você tem aquele desejo tão intenso de determinada coisa, que muitas vezes, em vez de atrair aquela coisa, você afasta. E isso é em qualquer coisa na vida. Então, não tenha medo da reprovação. Lute contra isso e faça um trabalho mental. Não tenha medo das ridicularizações ou comentários tolos, incoerentes ou indevidos ou inconvenientes que venham a ser feitos perto de você. Esqueça isso. Faça um trabalho mental. Abra a sua mente para o que é bom e seja obtuso naquilo que é negativo. Porque a negatividade e a positividade, pessoal, está o tempo todo nos rondando. Cabe a nós fazermos um trabalho de ouvir aquilo que realmente é bom e não dar ouvidos àquilo que é ruim. Ok? Então, assim, em tudo na vida, aí não é só para concurso, é tudo. A gente tem que ter esse trabalho, esse cuidado, para que a gente não seja afetado de forma negativa. Porque a gente não merece. Faça um trabalho porque você, eu, tá certo? A gente não merece ficar sendo mal afetado por pensamentos ruins, comentários ruins, negativos. Ok? Use a sua maturidade em seu favor. Então, estudar após os 30 anos não é nada demais. Traz uma conjuntura que pode exigir de você
uma maior criatividade, uma maior firmeza no combate. Mas ela traz a você a cabeça necessária que você pode ter e que vai lhe ajudar na sua aprovação. Ok, pessoal? Olha, eu fiquei muito feliz de tratar desse assunto. A gente pode voltar a tratar dele mais adiante. Façam perguntas. Quem está aqui conosco, divulgue a minha página, tá certo? Podem mandar directs, fazer perguntas. Eu posso divulgar as respostas. E para mim é sempre um prazer. Como eu disse, eu criei essa página para interagir mesmo, para ajudar, para trocar ideias, para publicar, para ensinar e aprender, ok? Porque o objetivo dela é esse. Eu não tenho mais pretensão de ser professor de modo formal, mas o sangue do magistério continua correndo em minhas veias. E, portanto, eu gosto bastante de ensinar e de aprender com os meus alunos, ex-alunos, colegas de trabalho, advogados, tá certo? Pessoas de outras áreas também. Então divulguem aí nos grupos de vocês, para que a gente possa fazer chegar a mais pessoas, né? Aquilo que a gente tem para falar e aprender também dessas pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos. Continuaremos aqui na nossa página. Uma boa noite e continuem firmes nos estudos de vocês, lembrando daquilo que eu falei nessa live. Não se concentrem naquilo que está faltando. Não se concentre no que está faltando. Faça acontecer com aquilo que você tem. E aí você vai conseguir chegar no seu objetivo, vai cumprir a sua meta. Tá valendo? Um forte abraço, pessoal. Que Deus abençoe a todos aí. Continuaremos juntos, viu? Valeu, boa noite. Tchau.